Um dos temas mais atuais na sociedade brasileira de hoje é a fiscalização dos gastos do dinheiro público e também o nível de transparência das informações que os governos disponibilizam para a população sobre esses gastos. E foi para falar sobre estes e outros assuntos que trouxemos para o nosso estúdio o procurador de contas, Carlos Alberto Souza de Almeida, que acaba de assumir a chefia do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Olá, boa tarde, procurador. Seja bem-vindo aqui no 10 da TV. Boa tarde. O senhor assume pela terceira vez a chefia do Ministério Público de Contas aqui no Amazonas e já herda, entre outras medidas, as 11 representações contra câmaras municipais e prefeituras do interior por falta de cumprimento aí das leis de acesso à informação, na verdade, de responsabilidade fiscal e de transparência, né? Quais as suas principais metas de trabalho com relação a isso? É questão de fazer diferença entre acesso à informação e transparência orçamentária. E, a rigor, os municípios não estão cumprindo. Eu não diria que somente esses 11 municípios que obtiveram representações, tanto as câmaras quanto os executivos. É que nenhum desses municípios, e no interior do Amazonas, olhando como um todo, nenhum está cumprindo o que determinam as leis de transparência e acesso. Tecnicamente, transparência orçamentária é matéria regida pela Lei Capiberibe, uma lei complementar que faz uma emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal. E já acesso à informação pública é regido pela Lei 2.527 de 2011. Então, você pode muitas vezes dizer, no ranking de transparência, o município tal está em segundo lugar, em terceiro lugar. Essa questão de transparência orçamentária é uma questão técnica com pouco acesso às pessoas. Poucas pessoas têm acesso a essas informações e compreendem os orçamentos. Já acesso à informação, não, são coisas mais populares. Mas nenhum município no estado do Amazonas cumpre a lei de acesso. E quais são as metas de sua gestão? O senhor pretende aí desenvolver ações específicas de combate à corrupção? O Ministério Público de Contas, ele tem um papel específico de atuar no controle da administração pública junto aos tribunais de contas. E assim como o Ministério Público do Trabalho atua junto à Justiça do Trabalho com as questões trabalhistas e o Ministério Público Estadual cuida das questões cíveis, ações de natureza penal, junto à Justiça Estadual, o Ministério Público de Contas cuida do controle da administração junto ao Tribunal de Contas. Então, a melhor forma de combater a corrupção é a presença, né? É fazer controle concomitante, ou seja, tentarmos sair do modelo de controle pontual, de análise das contas quando nos chega o caderno processual de prestação de contas. Ou seja, tentar trabalhar com recomendações, tentar trabalhar com pedido de informações, tentar trabalhar com representações, medidas cautelares. Eu acho que a melhor forma de combater a corrupção é exigir transparência no sentido geral, não transparência técnica, né? Existe uma frase atribuída a Luiz Brandez, que foi ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, que ele disse que a luz do sol é o melhor desinfetante. E é isso aí, né? Então, se houver transparência no sentido técnico, acessibilidade, acesso das informações, uma pessoa pode ser um fiscal. Procurador, entre as irregularidades na prestação de contas aí dos gestores, em geral, existem muitas diferenças ou há semelhanças? As prestações de contas, elas... O que eu vejo é que... Vou fazer um paralelo entre os órgãos estaduais e os municípios. Há municípios que têm a sua contabilidade feita em Manaus, o que é errado. Então, tem um escritório de contabilidade em Manaus, eles mandam a documentação para cá, e aqui é feito e vai para lá. Você sabe da existência disso? Sei. Tá? Isso é errado, isso não deve existir. Mas isso existe.
Então, o que ocorre? Você vai ter a contabilidade. O que é o contador? O que o contador vai fazer? O contador vai transmitir para o papel ou para os programas de prestação de contas a realidade da execução orçamentária. Então, como é que essa pessoa pode fazer os ajustes necessários se está tão longe? Né? Como é que ele pode tirar uma dúvida se está tão longe? Então, o que ele vai fazer? Muitas vezes ele vai preencher os vazios, os pontos de obscuridade, e ele vai preencher de qualquer forma, pelos critérios dele, pela experiência dele. Então, o que você tem na maioria das vezes, lamentavelmente, são peças fantasiosas, elas não condizem com a realidade. Então, isso daí, já por exemplo, os órgãos estaduais, em razão de terem um maior aparato de assessoria técnica, as prestações de contas tendem a ser mais elaboradas, não é? Então, você vai dizer assim, persegue-se os municípios? Não é que persigam os municípios. Né? O que acontece, essa realidade existe, né? de peças que ficam a desejar no aspecto contábil de apresentação. Pois é, muitas dessas irregularidades encontradas aí nas contas dos gestores públicos são causadas aí pelo simples despreparo técnico. Como você pretende melhorar o conhecimento técnico dos funcionários públicos, principalmente dos órgãos do interior? Na verdade, essa preocupação, o Tribunal de Contas, eu não estou autorizado em falar em nome do Tribunal de Contas, mas eu tenho certeza que o presidente do Tribunal de Contas ou o conselheiro responsável pela Escola de Contas não vai puxar a orelha por isso, tá? Na verdade, a Escola de Contas Públicas, que atua junto ao Tribunal de Contas, um órgão que atua junto ao Tribunal de Contas, tem se preocupado enormemente com isso, tá? Já passa de milhares a quantidade de servidores capacitados pela Escola de Contas. Agora mesmo eu tive conhecimento, dessa semana, de um curso com formação à distância, que é uma ferramenta moderna, excelente. Eu faço uso direto disso, né? Na minha preparação também de curso de formação à distância. Né? Um curso a nível de pós-graduação, que eles chamam MBA, né? Em licitações e contratos. Então, eu estou dando um exemplo agora dessa semana, mas o Tribunal de Contas tem trabalhado com isso. E qual é a participação do Ministério Público de Contas nisso? Nós temos levado a nossa experiência de procuradores de contas para dentro da Escola de Contas Públicas. São muitos e uma quantidade enorme realmente de eventos de capacitação, onde o Ministério Público de Contas tem participado espontaneamente. E o Ministério Público de Contas sente muito a falta de gente, inclusive mais procuradores para atuar no interior? Não. Quanto a isso, eu não acho que nós estamos despreparados. Nós somos 10 procuradores de contas e eu posso falar até com uma certa vaidade nisso aí, embora a vaidade seja um defeito, né? Mas que em gestões anteriores conseguimos fazer concurso público para capacitar ou para trazer auxiliares qualificados para o Ministério Público. Todos os procuradores, aliás, todas as procuradorias, cada procuradoria é titularizada por um procurador de contas, todas elas têm pessoal técnico concursado, capacitado, com formação em terceiro grau, com uma formação específica na análise de contas públicas. Então, quanto ao apoio dos procuradores de contas para darem conta do seu trabalho, eu não vejo que estejamos carentes. O senhor já comandou o MPC por 2 vezes. Desde então, o que mudou no órgão e o que precisa ser otimizado? Veja, de 2010 a 2014, eu fui procurador-geral de contas. É sempre um membro da carreira, né? E foram 2 mandatos porque a lei permite uma recondução. Eu fui reconduzido. Nesse tempo conseguimos implantar, nesse período em que eu estava lá, conseguimos implantar a distribuição automática de processos. Ou seja, não há como um processo ir para uma pessoa ou para outra, o sistema faz isso automaticamente. A distribuição diária de processos, ou seja, não fica processos engavetados no cartório, né?
isso daí, a distribuição equitativa de processos, isso facilitou com que o Ministério Público não tivesse mais processos represados dentro do órgão, né? E também havia uma divisão de classes de procuradores, essa classe foi unificada porque os trabalhos são iguais. De lá para cá, houve uma medida na gestão do Dr. Cristianan, que eu acho uma medida muito saudável e que fiz bastante uso dela, foi a criação de coordenadorias. Foram criadas 3 coordenadorias, uma coordenadoria da saúde, da qual eu fui titular, e uma coordenadoria do meio ambiente, da qual o titular é o Dr. Rui Marcelo, e uma coordenadoria de educação, da qual o titular é a doutora Elissandra. Eu avaliei que a medida foi muito boa, fiz bastante uso dessa coordenadoria para tentar entender a saúde do Amazonas, tanto a nível estadual. E lhe digo, a saúde a nível estadual é muito confusa mesmo. Há uma pleiade de agentes trabalhando ali, servidores estatutários, servidores contratados, servidores suplementaristas, servidores estáveis, terceirizados. Só para você compreender e localizar isso leva bom tempo, né? Então, depois você fazer esse diagnóstico, traçar um plano de ação de trabalho, né? Temos trabalhado junto com o Ministério Público Estadual, entramos em sintonia para um trabalho conjunto e o que pretendo nessa questão de coordenadorias, por ter achado saudável e produtivo, pretendo, com os colegas, propor a criação de novas coordenadorias. Por exemplo, para estudarmos soluções para buscar recursos da dívida ativa e outros recursos públicos que estão aí, as decisões do próprio Tribunal de Contas, que, só para você ter uma ideia, um município de pequena expressão orçamentária no estado, que é o caso de Beruri, né, ele, agora em recente levantamento, existem glosas, recursos glosados, ou seja, recursos a serem recuperados para o município, na ordem de 200 milhões de reais. Você imagine os municípios de grande expressão orçamentária quanto não tem, né? Então, outra coordenadoria que eu vou propor também aos colegas é uma para fazer um estudo dos órgãos previdenciários, né? Os órgãos previdenciários movimentam recursos muito altos e o controle externo tem que estar atento sobre isso aí. Ok. Como o senhor avalia a reivindicação encabeçada pela Associação Nacional de Procuradores de Contas de Autonomia Institucional do Ministério Público de Contas? Eu sou favorável à autonomia do Ministério Público de Contas. Nós já temos no Brasil, salvo engano, 5 Ministérios Públicos de Contas autônomos, né? Na verdade, nós somos autônomos, nós temos autonomia. O que nós não temos é autonomia orçamentária. A nossa dependência é puramente orçamentária. Eu tenho que ser justo também, e digo que em 11 anos que eu estou no Ministério Público de Contas, eu nunca me senti constrangido pelo Tribunal de Contas, né? A nossa ligação, gosto de usar essa expressão, é uma ligação umbilical e, no caso do Estado do Amazonas, saudável, tá? Então, eu não estou dizendo que com isso aí eu possa me deitar em berço esplêndido e dizer estamos satisfeitos. Não. Queremos mais. Queremos a nossa autonomia orçamentária, tá? Mas isso daí é uma medida que ela tem que vir por mudança constitucional. O que a população pode esperar do MPC durante a sua gestão e como ela pode demandar o Ministério Público de Contas? Como ela pode demandar o Ministério Público de Contas? Por todos os meios. Eu fui advogado, então, no fim das peças, o advogado costuma dizer assim, propõe-se provar o alegado por todas as medidas admissíveis em direito. Então, eu vou emprestar essa frase e dizer que todos os meios são válidos para acessar o Ministério Público de Contas. Nós vamos disponibilizar meios eletrônicos, e já temos, mas vamos otimizar meios eletrônicos, por carta, escrito no papel de pão, né? Através de denúncias, de todos os meios, por telefone, será amplamente divulgado como
Estamos estudando também um aplicativo para telefone, para smartphones, que as pessoas possam acessar e fazer suas denúncias através desse aplicativo. Né? Ou seja, tentar usar a tecnologia ao máximo a nosso favor, né? E fazer o máximo possível para ouvir a população, porque o poder é deles. Aliás, o poder é nosso. Né? Nosso, não do Ministério Público, o poder é nosso enquanto população. Né? Tentar ouvir a população e responder à população. Porque não há nada mais triste, Camila, do que você fazer uma demanda e não saber se aquilo dali foi aceito, se aquilo dali teve resposta, se alguém está cuidando daquilo, ou se aquilo dali caiu num buraco sem fundo, num vazio. Tá? Então, esse é o meu propósito. Sabe? É trabalhar junto com a população e dar resposta a ela. E o que mais o senhor acha que o público da Rede Diário deve saber da nova gestão do Ministério Público de Contas? Eu acho que o público da Rede Diário e o público do Estado inteiro pode esperar uma luta, tá? Pode esperar uma luta, pode esperar o compromisso de alguém determinado, não é? De alguém determinado, de alguém que vai traçar um plano de ação e tentar trabalhar nesse plano como uma rota, né? Levando sempre em conta o combate à corrupção, o combate ao nepotismo, o combate ao desperdício, né? E a melhor utilização dos recursos públicos. Nós conversamos aqui com o procurador Carlos Alberto Souza de Almeida, que acaba de assumir a chefia do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Obrigada pela sua presença aqui no 10 na TV. Até a próxima. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.